para tirar uma foto aí para nós, alguém aí para tirar uma foto, depois enviar para a gente enviar para eles. Isso. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, no verso 13, está escrito assim, ó. Traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém? Aleluia? Nós não batizamos crianças, respeitamos, algumas igrejas que batizam crianças, mas nós entendemos que, como o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele quando ele era criança, ele fazia parte do judaísmo. Jesus fazia parte do judaísmo, porque os pais e a mãe, participavam ali da lei de Moisés. Então, na lei de Moisés, a criança, ao 8º dia, era circuncidado. Tipo uma cirurgia feita no pênis do homem, do menino. Essa cirurgia, ela está relatada em Gênesis 17, quando Deus falou com Abraão, e Deus disse para Abraão que todo macho deveria ser circuncidado ao 8º dia, como sinal de aliança entre Deus e Israel, e o povo de Deus. Então, essa marca, esse sinal, essa circuncisão, era o sinal da aliança feita na criança. Hoje nós não circuncidamos criança, no caso dos meninos, porque a Bíblia também fala no Novo Testamento, na Nova Aliança, que circuncisão hoje, na Nova Aliança, somos nós que servimos a Deus em espírito e em verdade. Somos nós que servimos ao Senhor de todo o nosso coração. Isso é Novo Testamento. Filipenses capítulo 3, Romanos capítulo 2 fala sobre o que é a circuncisão na Nova Aliança em Cristo Jesus. Então, por isso que a gente não circuncida. E batizar. Jesus, ele foi batizado, não quando ele era pequeno, mas quando ele tinha 30 anos. Ele pediu para João Batista batizar ele. E a gente crê assim, conforme depois da ressurreição, Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Quer dizer que primeiro a gente crê, depois a gente é batizado. Mas o que a gente faz com a criança? A gente faz também como fizeram com Jesus. Jesus foi circuncidado e apresentado como criança, apresentado em oração. Então nós vamos apresentar a criança. E a incumbência agora é os pais ensinar a criança no caminho que se deve andar. A Bíblia fala, para ensinar a criança. Desde Deuteronômio capítulo 6, capítulo 7, inculca a palavra de Deus nos filhos, para ele não se desviar. Desde pequeno, Deuteronômio 6, Deuteronômio 7, Provérbios, também fala. Então, a responsabilidade dos pais de criar a criança, no caso aqui, o Fabiano e a Érica, de criar ela, de criar a Eloá nos caminhos de Deus, ensinando ela e tal. E quando ela crescer, ela vai falar assim: agora entendi. Ô mãe, eu quero ser batizada. Amém? Glória a Deus. Porque tem gente que fala: porque batizou eu não queria ser dessa religião, a mãe que batizou, mas eu não quero ser. Então, esse que é importante. É essa decisão aí que vai pegar muito forte. Mas se a mãe e o pai ensinar no caminho, ela vai poder ter um conhecimento do Senhor e vai pedir também, vai crer no Senhor e vai ser batizado. Agora, a criança, ela é inocente, ó, para você ver. As crianças estavam chegando até Jesus e os discípulos estavam repreendendo. Aí Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai aqui, junto com a igreja, vamos estar orando agora pela Eloá, apresentando ela, pedindo ao Senhor
e livre de todo mal, abençoe, que ela cresça nos caminhos do Senhor, uma mulher abençoada, cheia do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Amém, amados? Vamos colocar de pé, aqueles que puderem, amém? Ajudar nós a estender as mãos aqui para frente, amém? Senhor Deus, ó Pai, nós neste momento, ó Pai, pedimos a Ti a Tua bênção sobre a vida da Eloá, sobre a vida do Fabiano, da Érica, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, ao Fabiano, à Érica, para que venha criar esta criança, Senhor, segundo os ensinamentos da Tua palavra, que ela possa, Senhor, crescer diante da Tua palavra e que o Senhor possa abençoar tão somente o Fabiano e a Érica, para que eles possam, Senhor, sempre estar com a Tua mão estendida, abençoando a Eloá, que ela possa, sim, Senhor, receber do Senhor a unção do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha dar livramento a elas de todos os perigos, de todas as ciladas. Sabemos que nesse mundo, Pai, tantas coisas têm acontecido, mas aquele, Senhor, que está na cobertura do Teu Espírito Santo, Pai, é guardado pelas Tuas mãos. Por isso nós pedimos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, receba esta criança, Senhor, e abençoa ela, como da mesma forma que Jesus, assim, Senhor, foi apresentado no templo, quando era criança, levado por Maria e José. Assim, Senhor, Fabiano e Érica estão trazendo aqui na casa do Senhor, no templo do Senhor, para diante do sacerdote, ser apresentado ao Senhor. Por isso nós te pedimos e desde já nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Maravilha, glória a Deus. Vamos para a palavra. Chamar aqui a pastora Sandra, estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nesta tarde, quase noite. Que Deus venha falar ao teu coração. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Dizer que eu sou grata a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui hoje, domingo, culto da família, e poder trazer algo da parte do Senhor. Saiba, queridos, que de mim mesmo eu nada tenho para oferecer, senão aquilo que o Senhor quiser falar. Amém? Deus possa falar aos nossos corações. Antes de eu iniciar aqui, eu estive pregando na igreja da pastora Marlene com o pastor Reginaldo terça-feira, ali na medicina, aqui na medicina, Ministério Celebrai, e o pastor Reginaldo estava falando da experiência que ele tem e está tendo de estar indo na Casa de Recuperação, Nova Jerusalém, com o pastor Flávio e o pastor Jaziel. Enquanto ele falava, eu ficava prestando atenção e ouvindo ele contar da experiência dele com Deus, de estar ali com aqueles homens. E uma vez eu fui lá com o pastor Jaziel e a pastora Fatinha, e eu fiquei observando aqueles homens, sabe? Uns 30 homens tinha lá. E lá tem uma capela, uma igreja. Eles fizeram lá uma igreja. Tem bancos, tem púlpito, tem tribuna, tem a mesa de som, tem bateria. E enquanto eu esperava para dar início ao culto, para o culto começar,
eu fiquei observando aqueles homens, sabe? E eles entravam ali dentro da igreja, deste lugar onde eles fizeram ali como uma igreja, e ali eles dobravam o seu joelho e oravam a Deus antes de começar o culto. E no decorrer mesmo do culto, do louvor, eu vi aqueles homens glorificando, exaltando o nome do Senhor. E eu vi aqueles homens sedentos por Deus. Eu vi aqueles homens ali glorificando, exaltando o nome do Senhor, e não importava a situação que eles se encontravam. E aquilo me chamou a atenção, sabe por quê? Porque aqueles homens, eles estão ali meio que presos. Presos porque eles têm que ficar um tempo ali. Um tempo para se tratar, um tempo de cuidado. Eles precisam se afastar da sua família, da sociedade, e ficar ali um tempo para serem curados. E eu vou dizer algo, queridos, ainda assim, aqueles homens estavam ali para adorar a Deus. Colocaram o coração dele ali para adorar a Deus. E sabe o que eu venho a pensar com tudo isso? É que nós, povo de Deus, você, eu, nós somos livres para adorar a Deus. Quando você sair daqui, você pode ir para qualquer lugar que você quiser. Você pode ir para qualquer lugar. Você pode pegar sua família, você pode passear, ou você pode ir para outra igreja, cultuar em outra igreja. Você pode ir para qualquer lugar, porque nós somos livres para adorar a Deus. Aqueles homens não. Por um tempo eles ficam ali presos. Mas em todo momento ali, eles estavam ali adorando e glorificando a Deus. Então que nesta noite você não fique de boca fechada. Que nesta noite você glorifica e exalta o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu não sei como é que você saiu da sua casa e veio aqui hoje. Mas uma coisa eu sei. Você e eu estamos aqui hoje, nesta tarde, porque nós escolhemos a boa parte. E essa não será tirada de nós. Então escolha a boa parte. Valoriza a sua liberdade de poder estar na presença e na casa do Senhor e buscar a presença do Senhor. Porque Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Mas precisamos que a gente coloque o nosso coração voltado para poder buscar a presença do Senhor. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, sabe, queridos? Mas isso tem me incomodado bastante. Porque nós somos livres para poder adorar a Deus. Para poder passar um tempo na presença do Senhor. Enquanto muitos não podem. Enquanto muitos hoje estão acamados. Não podem ter o privilégio e a oportunidade que você está tendo de estar aqui hoje, na casa do Senhor, para adorar e glorificar o nome dEle. Então aproveita cada minuto do seu tempo aqui hoje, para poder buscar a presença do Senhor. Porque Deus vai falar com você. Amém? Você pode se colocar de pé, você que trouxe a sua Bíblia. Glória seja dada ao Senhor. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar ao Senhor, porque o Senhor está neste lugar. Exaltado, adorado seja o nome dEle. Queridos, abra aí comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei.
Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhareis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sobre a minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como os filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba era servo de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Abaixa a sua cabeça. Pai querido, amado, na tua presença nós estamos, Senhor, nesta noite. E mediante a tua palavra, Senhor, nós queremos, Senhor, que a tua graça envolva este lugar e que a tua presença seja sobre nós. Pai, perdoa as nossas falhas, nos perdoe, Pai. Mas, Senhor, nós queremos dizer que nós precisamos e carecemos de ti. Que o Senhor venha falar, Senhor, no meio do teu povo. Que o Senhor venha falar ao meu coração, ao coração da tua igreja, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, edificados, consolados, exortados, Senhor, pela tua palavra. Porque ela é santa e poderosa e ela não volta vazia. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, este momento, consagramos este momento ao Senhor e louvamos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. E você pode se sentar e glorificar o nome do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor aqui, no livro de 2 Samuel, vem contar para nós a bondade de Davi sobre Mefibosete. E nós olhando aqui para a Bíblia, nós olhando para o livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, fala que Saul era rei de Israel. Saul, ele foi escolhido, ungido por Deus para reinar Israel. Ele foi o primeiro rei que Deus instituiu para reinar sobre Israel. Saul foi o primeiro rei escolhido e ungido do Senhor. Mas houve um tempo em que Saul, o rei, se perdeu no meio do caminho. Ele começou a fazer coisas que estavam desagradando ao Senhor. Então ele se perdeu daquilo que ele precisava fazer e ser e agir com o povo sobre todo Israel. Por mais que Deus tinha ungido e consagrado ele, ele foi escolhido por Deus. Mas houve um tempo ali em que ele se perdeu no meio do caminho. E começou a fazer coisas que estavam desagradando a Deus. Então a Bíblia diz para nós que Deus levanta um outro rei. Então a Bíblia diz que Deus escolhe um outro rei para ser o sucessor de Saul. E a Bíblia diz que Deus escolhe a Davi. Deus escolhe a Davi, pastor de ovelhas, filho de Jessé, para poder ser o novo rei de Israel. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então a Bíblia diz que por muito tempo Saul ele tinha inveja de Davi e perseguia a Davi. Então Davi ele sempre estava se escondendo junto com os seus homens nos desertos, nas cavernas, para fugir da fúria de Saul. Vira e mexe, Saul provocava Davi, porque ele tinha inveja de Davi. Mas a Bíblia diz que houve ali, entre Jonatas, filho de Saul, e Davi, uma grande amizade. Um elo ali de amizade mesmo, uma aliança. A Bíblia diz que Davi e Jonatas se amavam, e eles fizeram uma aliança.
Eles fizeram ali um elo, um pacto entre eles, de que um cuidaria das coisas do outro, de que um cuidaria do bem do outro, da família do outro. Eles fizeram ali uma aliança, um pacto. E olha, queridos, uma coisa eu falo. A aliança que Davi e Jonas fez não podia ser quebrada. Porque quando nós fazemos uma aliança, ela não pode ser quebrada. E hoje em dia o que mais a gente vê é alianças sendo quebradas. Por qualquer motivo. Mas a aliança de Davi e Jonatas era perpétua. Ela não podia ser quebrada. Quando um homem dava a sua palavra, era até o fim. Então, entre Jonatas e Davi havia essa aliança. Havia este pacto de amizade. E nada podia quebrar essa aliança. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer coisa quebra essa aliança. Às vezes, as pessoas que estão do nosso lado mesmo falam para a gente assim, ó, estamos juntos. Quantas vezes você deve ter ouvido isso? Porque eu já ouvi muito isso. Estamos juntos, pastora, estamos juntos. Mas na hora mesmo que precisa, na hora que a gente vai ver mesmo, as pessoas voltam atrás. Para no meio do caminho. Nos abandonam, nos deixam. Para no meio do caminho, voltam atrás com aquilo que falaram, com aquilo que prometeram. Mas entre Jonatas e Davi, não. Era uma aliança perpétua. Era um compromisso. Eles selaram ali um pacto de que um cuidaria das coisas do outro. Quando nós fizermos propósitos com Deus, quando nós fizermos aliança com Deus, pactos com Deus, nós temos que ir até o fim. Não importa as consequências. Não importa as consequências que você vai ter. Você precisa ir até o fim. Porque quando se quebra uma aliança, queridos, muitas das vezes acontecem tragédias. Quando se quebra uma aliança, tem coisas que são irreversíveis. Não tem como consertar mais. Não tem como consertar. Quando Josué fez uma aliança com os gibeonitas, no final de tudo, quem pagou o preço foram os filhos de Saul. A Bíblia diz que certa vez Josué faz uma aliança com os gibeonitas contra a vontade do Senhor. Deus não estava naquele negócio. Deus não estava nessa amizade. Mas Josué fez uma aliança ali com os gibeonitas. E passou-se anos. Passou-se muito tempo. A aliança, enquanto Josué estava ali vivo, estava ali, firme com os gibeonitas. Mas passou-se tempo. E Saul se tornou rei de Israel. E o que aconteceu? Saul quebrou essa aliança com os gibeonitas. E passou-se um tempo. Davi se tornou rei de Israel. Só para vocês entenderem o que é quebrar uma aliança. E quando Davi se torna rei de Israel, houve uma seca, uma falta de chuva por 3 anos. E Davi não estava entendendo, não estava compreendendo o que estava acontecendo. E Deus fala que foi por causa da aliança quebrada com os gibeonitas. Através de Saul. O que acontece? Davi manda chamar os gibeonitas. E quando os gibeonitas chegam, ele fala para eles o que ele pode fazer para que o mal acabe, para que as coisas voltem ao normal. Então os gibeonitas pedem para eles assim, olha, dê-nos apenas 7 filhos de Saul. E 7 filhos de Saul foram escolhidos para serem enforcados por causa de uma aliança quebrada. Então, quando nós fizermos uma aliança, custe o que custar, eu e você temos que ir até o fim. Então, a Bíblia diz para nós que Davi e Jonatas tinham uma aliança. Muitas das vezes, quando tem divergências na nossa vida, a gente quer voltar para trás. Quebra compromisso, quebra aliança, quebra pactos, fazemos votos com Deus e esquecemos no meio do caminho, na primeira divergência, na primeira dificuldade, a gente para no meio do caminho e não quer mais. E damos as costas e não fazemos mais.
rompemos, quebramos a aliança. Mas Jonas e Davi não, foram até o fim. E a Bíblia diz então que chega o tempo em que Davi toma assento no trono. Chega o tempo em que Davi é eleito rei de Israel, em que ele é ali colocado no trono. Saul morreu, chega o tempo em que Davi vem e assenta no trono de Israel e começa a reinar. E Davi levanta um palácio, e Davi estava ali no seu palácio. Então houve o tempo que chegou este momento de Davi reinar. Perceba, queridos, que quando Deus fala para o profeta Samuel assim, olha, eu quero que você vá até a casa de Jessé, e lá você vai escolher entre os filhos dele, eu vou escolher o rei. E quando Samuel chega na casa de Jessé, e ali são passados um por um dos filhos de Jessé, na presença de Samuel, e Deus fala com ele, não é este Samuel, não é este. E é passado um por um, e Deus fala, não é este. E de repente, Samuel pergunta para Jessé, acabou seus filhos? Não tem mais nenhum? Aí eles lembram de Davi, pastorzinho de ovelha, que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Aí eles lembram de Davi, que estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Sabe, queridos, você pode estar esquecido por todos. Davi, ele podia estar lá esquecido pelos seus familiares, pelo seu pai, pelos seus irmãos, mas ele não estava esquecido por Deus. E com você e eu é a mesma coisa. Você pode estar esquecido pelas pessoas lá fora, mas você e eu não estamos esquecidos por Deus. Deus se lembra de você, Deus lembra de você, Deus lembra da tua casa, Deus te conhece, Deus te vê, Deus te enxerga. As pessoas podem não ver, você pode estar às vezes, muitas das vezes, rodeado de pessoas, mas você assim mesmo se sente só. Pode haver um momento na minha vida e na sua vida em que nós possamos estar rodeados de pessoas, mas ao mesmo tempo nós estamos nos sentindo só. Mas eu quero dizer para você que Deus te enxerga, que Deus te vê. Deus viu Davi lá no pasto cuidando das ovelhas. Ainda que ninguém se lembrou dele, Deus o via. Deus contemplava Davi e Deus te contempla essa noite. Deus te vê, Deus te enxerga. Você não está sozinho. Então a Bíblia diz que eles mandam chamar Davi. E quando Davi chega até a casa do seu pai, Deus fala para Samuel, unge a este, porque este é o meu escolhido. Aquele um que estava lá cuidando das ovelhas, nem era lembrado pelos seus. Deus o manda chamar e constitui rei de Israel. Porque não importa, queridos, aonde você esteja, Deus te contempla. Ele poderia estar esquecido pelos seus, mas ele não estava esquecido por Deus. Eu e você não estamos esquecidos por Deus nesta noite. Sabe que quando você sair daqui, você vai olhar e saber, Deus me vê, Deus me enxerga, Deus está comigo. Então a Bíblia diz para nós, querido, que Davi já era rei. Davi já tinha sido ali ungido e proclamado rei de Israel. E sabe, quando Davi foi ungido, ele era um jovem, apenas de 17 anos. Um jovem. E Davi não reinou imediatamente quando foi ungido. Ele foi ungido com 17 anos e Davi não reinou imediatamente. Não foi logo em seguida que ele já virou rei. Não, passaram-se 13 anos para que Deus pudesse levantar ele, para ele se assentar no trono. Demorou-se 13 anos, mais ou menos, para que ele pudesse vir governar Israel. E sabe o que eu quero dizer para mim e para você nesta noite? Que não importa o tempo. Talvez você está esperando algo da parte do Senhor há anos e até agora não chegou. Às vezes você está vivendo e querendo, ansiando aí por coisas que Deus falou que ia fazer na sua vida e ainda não aconteceu. Saiba você que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é na hora do Senhor. E não importa quanto tempo passa, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E é assim que aconteceu na vida deste jovem. Passou-se 13 anos, quanta coisa ele viveu. Mas a promessa cumpriu. O tempo chegou para Davi.
O tempo chegou para ele. E ele se tornou o rei de Israel. Porque Deus faz tudo no seu tempo. Então a Bíblia diz, queridos, que ele já era rei. E certa vez ele estava ali. E no que ele estava ali no seu palácio, a Bíblia diz que ele se lembrou do quê? Da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Ele se lembrou. Teve um momento ali em que ele se lembrou. A Bíblia diz que ele lembrou da sua aliança, do seu compromisso. Então ele manda chamar ali os súditos, manda chamar quem estava no palácio e pergunta: olha, acaso, porventura, sobrou alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Sobrou alguém? Resta alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade? No primeiro momento ninguém imaginava e ninguém sabia. Mas havia um homem ali, morando ali em Jerusalém, por nome de Ziba. A Bíblia diz que eles falam assim, que Ziba sabia que tinha restado alguém. Então o rei, mais que depressa, Davi manda chamar Ziba. E quando Ziba chega diante do rei, então o rei pergunta para ele: és tu, Ziba? E ele diz: sim, sou teu servo. Porventura resta alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade? E Ziba responde para o rei: sim, tem um homem chamado Mefibosete, filho de Jonatas, porém ele é ambo, coxo dos 2 pés. Ele é aleijado dos 2 pés. Assim como diz a palavra, que ele fala para o rei Davi: tem um homem, mas ele é aleijado dos 2 pés, mas ele é filho de Jonatas, mas ele é príncipe. Ele tem sangue real, ele tem promessa. Existe sim, existe um homem, Mefibosete, mas é aleijado de ambos os pés. Já falou assim direto para Davi. Ele é aleijado de ambos os pés. Não serve para nada. Mas aí a Bíblia diz para nós, queridos, Mefibosete era uma criança de 5 anos, quando ele ficou manco dos pés. Saul e Jonatas tinham morrido. E Mefibosete, ele ficava aos cuidados de uma babá. E a sua babá, temendo ali de pavor, ela acabou derrubando Mefibosete. E a Bíblia diz que ele ficou manco dos 2 pés aos 5 anos de idade. E a Bíblia diz que logo após a morte de Saul e Jonatas, Mefibosete foi levado para Lodebar. Mefibosete foi levado para Lodebar para ficar aos cuidados de um homem chamado Maquir. E quando ele chega na cidade de Lodebar, ali era uma região precária. Lodebar significa pasto seco. Era uma cidade, uma região que não tinha nada de valor, não tinha água, não tinha como sobreviver em Lodebar. Lodebar era considerado terra seca. Não tinha como sobreviver ali. E foi ali que o príncipe Mefibosete foi deixado para viver manco dos seus 2 pés. Ele foi deixado ali para viver aos cuidados de Maquir, um mendigo. Lodebar era uma cidade tão precária, tão miserável, que ninguém ia até Lodebar. Lá ficavam os mendigos, lá ficavam os viajantes, as pessoas doentes, ficavam neste lugar, nesta região chamada Lodebar, que o seu significado significa pasto seco. Não existia vida em Lodebar, não existia esperança em Lodebar. Ninguém queria entrar em Lodebar, ninguém queria ir até Lodebar. Mefibosete ficou esquecido ali por anos, vivendo em Lodebar, mas ele ficou esquecido pelos outros, mas ele não ficou esquecido por Deus, porque chegou um momento em que Deus estava se lembrando de Mefibosete, chegou um momento em que Deus olhou e lembrou dele naquele lugar. Porque, queridos, Deus olha para você e lembra de você. Deus lembra daquele que está perdido. Quantas vidas de pessoas estão perdidas, estão ali afastadas dos seus
seus entes queridos. Existem pessoas vivendo em Lodebar, existem pessoas que estão morrendo em Lodebar, mas nesta noite, Deus, Ele quer trazer de volta. Deus, Ele quer tirar você da escassez. Deus, Ele quer nos tirar do nosso comodismo. Deus, Ele quer nos trazer de volta para a presença dEle. E é isso que nós precisamos entender. Que você pode começar a sua vida em Lodebar, mas você não vai terminar lá. Porque foi assim na vida de Mefibosete. Ele estava ali esquecido pelos seus, mas Deus não estava esquecendo dele. Ninguém dava nada para ele. Mas o Senhor se lembrou de Mefibosete. O Senhor se lembrou dele. Ele não tinha mais ninguém. Não havia esperança nenhuma naquela cidade, naquela região chamada Lodebar. Ninguém queria ir para lá. E Mefibosete foi deixado nesta cidade. Por anos ele viveu ali. Ali, queridos, em Lodebar. Por nenhuma ação humana nossa, a gente conseguiria sair de lá. A não ser por uma ação vinda direto de Deus. A não ser que Deus nos tirasse de lá. A não ser por uma obra milagrosa de Deus. Por pelos nossos esforços mesmo, ninguém sairia de Lodebar. Por ação humana nenhuma nós não conseguiríamos. Mas a não ser que o Senhor, com a mão dele, tirasse Mefibosete de lá. Somente através do poder do Senhor. Do chamado do Senhor, de Deus trazendo de volta, porque havia ali uma identidade em Mefibosete, havia ali uma promessa ainda para aquele homem. Ele não estava esquecido por Deus, Deus se lembrou dele. Então a Bíblia diz que Davi manda mais que depressa chamar Mefibosete para voltar ao palácio, para poder restituir tudo aquilo que ele havia perdido. E o que a Bíblia diz, queridos? Que trouxeram Mefibosete, ele veio. Mais que depressa ele veio. E quando ele chega na presença do rei, quando ele vê Davi, quando ele está ali diante do rei, no palácio novamente. Quando ele está ali, a Bíblia diz que ele se curva, ele se prostra. A Bíblia diz que ele se inclina. E Davi fala assim, Mefibosete. E ele fala, sou eu teu servo. E Mefibosete, por um momento, ele deve ter tido medo. Porque, queridos, naquele tempo ali, Saul e toda a sua descendência teria que ser morta. Porque era assim, os inimigos. Então ele teve medo de Davi mandar matar ele. Porque ele era descendente de Saul. Então os inimigos ali teriam que todos serem mortos. Todos que faziam parte da casa de Saul tinham que ser mortos. Diante da lei era assim. Mas aí a Bíblia diz que quando Mefibosete chega diante do rei ali, Davi fala para ele assim, olha, Mefibosete, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. E a Bíblia diz que Mefibosete fala para Davi, quem sou eu? Quem sou eu para que tu lembres de mim? Quem sou eu para que você olhe para mim? Um cão morto como eu. Quem sou eu para que você olhe para mim? Naquele momento, Mefibosete já não tinha mais identidade nenhuma. Naquele momento, Mefibosete já não sabia mais nem quem ele era. Ele sabia só que ele era um coxo, um manco de 2 pés, que viveu abandonado, esquecido em Lodebar. Por muitos anos, eles se esqueceram dele. E naquele momento ele se prostra humildemente, dizendo, quem sou eu, para que você se lembre de mim? E quando nós estamos na presença de Deus, às vezes você fala, quem sou eu, Deus? Nada. Não sou nada, não sou ninguém, não posso nada. Mas Deus disse assim, ó, você é amado, você é amada. E Deus estava dizendo para ele,
Deus estava trazendo de volta a identidade de Mefibosete. Deus estava usando da bondade de Davi para trazer de volta Mefibosete. Porque as dores físicas e emocionais causaram nele marcas de desprezo, a ponto dele se considerar um cão morto. E quando você se considera um cão morto, você chega a esse nível, é porque você acha que você não é mais ninguém, que você não tem valor mais nenhum. E foi esta maneira que ele disse para o rei: eu não passo de um cão morto. Não existe nada de bom em mim. Ele fala: não temas, porque eu usarei de bondade para com você. Deus pega o homem rejeitado pela sociedade. Deus pega aquele homem que foi rejeitado pela sociedade, todo defeituoso, cheio de marcas, cheio de cicatrizes. Ele tira Mefibosete do esquecimento e traz ele para se assentar na mesa do rei. Porque Deus faz assim, queridos. Porque Deus, ele trabalha assim. Porque Deus muitas das vezes vai trabalhar em cima da minha dor e da sua dor. É de como está o seu coração. O que tem no seu coração para oferecer ao Senhor. É na hora da angústia, da tristeza, da tempestade, da tribulação. É aí que você precisa adorar a Deus. É aí que Deus prova o seu amor para com Ele. É nesse momento de dor, de luta. É no momento em que você está se sentindo um nada. É essa hora que você se levanta. É essa hora que você olha para o alto e diz: Senhor, socorre-me. Mas ainda assim eu vou continuar te adorando. Ainda assim eu vou continuar te buscando. Que você se lembre que você não é esquecido. Que Deus te contempla, que Deus te vê. Deus mudou a sorte deste jovem. Deus tirou ele do esquecimento e o fez assentar na mesa do rei. E é isso que Deus vai fazer conosco. Deus vai tirar você do esquecimento. Às vezes você acha que você não é nada. Que não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que te vê e te contempla. Sabe, hoje é noite de você deixar tudo para trás. Hoje é noite de você sair lá de Lodebar e seguir. Porque o rei te chama. Hoje é noite para você se levantar. Hoje é noite que você vai aí, Deus vai mover sobre a sua vida as águas do Espírito. Vai mover sobre você e Deus vai te trazer cura. Deus vai te libertar, Deus vai te restaurar. Deus, ele quer fazer algo novo, queridos. Deus, ele quer fazer algo novo para esta igreja. Deus quer trazer algo novo para a sua vida. Deus, ele quer trazer um renovo espiritual para mim e para você. Deus, ele quer tirar você do comodismo, da escassez, da sequidão que a gente pode estar vivendo. Hoje é noite que Deus quer te trazer de volta. É noite de você sair de lá. É noite que ele vai te tirar de Lodebar, da terra do esquecimento, da sequidão que você possa estar vivendo. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como que você deixou a sua casa. Eu não sei o que se passa com você, mas uma coisa eu digo: Deus está tirando você de Lodebar e te trazendo para a presença dele, para estar perto dele, para sentir o toque dele e para dizer para você: levanta. Você que está caído, levanta. Você que está triste, se alegra, porque Deus venceu, porque o Senhor veio e morreu por mim e por você. O preço foi pago. Não tem mais condenação para nós. Não existe mais nada que possa impedir você de buscar ao Senhor. Deus, ele quer o teu coração nesta noite. A Bíblia diz que Deus honrou a vida deste homem que estava no esquecimento. E a Bíblia diz aqui, queridos, no versículo 12: e tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. O rei manda chamar Ziba e fala para Ziba: você vai cuidar de tudo que é de Mefibosete. E tudo que era de Jonathan, Saul, agora Davi estava entregando para Mefibosete. Deus estava devolvendo tudo para ele. Deus estava restituindo tudo aquilo que ele perdeu. E a Bíblia diz aqui, queridos, o mais lindo dessa história. Diz aqui, olha: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo
de ambos os pés. Deus restaurou ou não restaurou a vida de Mefibosete, queridos? Deus levantou ou não levantou este homem novamente? Deus, Ele te levanta nesta noite. Sabe aquele louvor, aquele pedacinho que canta assim, olha. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando Ele te liberta. Ele é um Deus de ontem e agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Solte para cima, atravessa o abismo. Sai deste calabouço, seja um vencedor. Ele é leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Deus restaurou a vida de Mefibosete, queridos. Deus o trouxe de volta para o palácio. Deus restituiu tudo para ele. Demorou 13 anos para Davi ser rei de Israel. Demorou 25 anos para Abraão ter o filho da promessa, Isaque. Não é o tempo, queridos. No final não vai ser o tempo, vai ser a vontade de Deus que vai prevalecer. É no tempo e no momento e na hora de Deus. Então, se não aconteceu na sua vida ainda, é porque não chegou a hora e nem o tempo. Mas saia daqui nesta noite com a certeza de que Deus, Ele pode te tirar. Ele pode trazer de volta para viver aquilo que Ele tem para você e para mim. Saia daqui com isso no teu coração, com a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus restituiu tudo para Mefibosete. Deus restitui para você aquilo que você perdeu. Eu não sei o que você espera do Senhor. Eu não sei o que você tem buscado em Deus. Eu não sei. Que está o seu coração e aonde está o seu coração. Essa manhã o pastor Mauro falou, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, queridos, não se preocupa com as coisas que vão ser acrescentadas. Só se preocupa em buscar o reino de Deus e a justiça dele. Só se preocupa em estar na casa dele, em buscar a presença dele, em passar um tempo com ele, em escolher a melhor parte, porque a boa parte, que é Jesus, não será tirada de vós. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nesse momento, queridos, eu gostaria que você louvasse ao Senhor com este hino que nós vamos cantar agora, para encerrarmos. Que você abra o seu coração. Não sei como é que está aí a sua vida. Eu não sei para onde que você precisa sair. Da onde que você precisa ir embora. Do que você precisa parar. Para onde você precisa ir. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe para onde Ele quer te levar. Hoje é a sua noite. Hoje é o seu dia. Hoje Deus preparou esse momento para você estar aqui. Não foi por acaso que Jonatas e Davi fizeram aquela aliança. Aquele pacto não foi por acaso. Não foi, queridos. Havia ali um projeto de Deus, naquela amizade, naquela aliança. Então não é por acaso que você está aqui hoje. Você não está aqui só porque é mais um culto de domingo. Não, nós não estamos aqui por religiosidade, porque nós temos que ir, porque é o culto das 5 e daqui a pouco vai ter o culto das 7. Não, nós não estamos aqui por religiosidade, porque nós tivemos que vir.
Não, nós estamos aqui porque nós escolhemos buscar a presença do Senhor. Nós estamos aqui porque nós escolhemos passar um tempo com Deus. Daqui a pouco a gente vai embora para nossa casa. Então, nesse momento, oferece aí para o Senhor o seu melhor. Sabe por quê? Talvez você esteja esperando muito tempo. Mefibosete esperou muito tempo. Mas Deus chegou para a vida dele. Deus chegou para ele. O tempo chegou para ele. E Deus, Ele quer mover as águas neste lugar. Nesses poucos minutos que ainda restam para a gente, Deus, Ele quer mover as águas sobre a sua vida. Quanto tempo você está esperando por algo do Senhor? Quanto tempo você já não consegue mais orar? Você já não sabe nem como pedir? Faz tanto tempo que você está esperando, mas ainda assim Deus diz para você, continua buscando. E Ele vai mover as águas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não importa qual é a situação, Ele vai mover, Ele vai tirar você do esquecimento, da sequidão e encher você. Encher o seu coração nessa noite. Adora o Senhor. Eu vou deixar livre para os irmãos. Se quiserem vir aqui na frente, o pastor Flávio vai orar para vocês. Se vocês não quiserem, vocês adorem ao Senhor. Coloca diante do Senhor, mas vocês ficam livres na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que aonde há o Espírito há liberdade. Então tenha liberdade nesta tarde. Tenha liberdade, porque Deus vai mover as águas neste lugar. Deus, Ele quer mover as águas na tua casa, no teu coração. Você não veio aqui por acaso. Você veio porque Ele te trouxe. Deixa Deus mover as águas. Deixa Deus mover as águas em você. Deixa que Deus venha falar no seu coração. Jesus está aqui, queridos. Eu posso sentir a presença dele. E Ele move as águas neste lugar. Ele move as águas na sua vida. Ele move as águas naquela situação que você está vivendo e que é impossível. Move as águas neste lugar. Ele vai fazer a obra completa na sua vida. Ele quer tirar você de onde você parou. Ele quer te levar para frente. Move as águas. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar, e move as águas. Move as águas neste lugar, Jesus. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Quanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida.
nome, Senhor. Entregamos a Ti. Entregamos a Ti, Senhor. Tu és Deus maravilhoso e santo. A honra é Tua, a glória é Tua sempre. Exaltado, exaltado. Aleluia. Aleluia. Mefibosete comia assentado à mesa do rei todos os dias. O Senhor chama a você a permanecer, a todos nós, para permanecermos assentados à mesa do Rei Jesus, aleluia. Glória a Deus, bem-vindo, bem-vindos à mesa do Rei. Glória, glória, Ele convidou, Ele me chamou, Ele chamou a nós. Glória a Deus, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Aleluia, aleluia. Ótima semana para a igreja. Semana abençoada para você. O Senhor está conosco, glória a Deus. Espírito Santo com cada um de nós. Semana linda, gloriosa, cheio da presença. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.